Sem enrolação, começando com a lista. Os jogos de terror começaram a ser bastante conhecidos e valorizados a partir de Resident Evil, de 1996, e Resident Evil 2 de 98. Mas foi a partir de 99, através de Silent Hill, que esses games ficaram realmente assustadores, com um terror psicológico que mexe muito mais com a mente do jogador. E a partir dos 128 bits, isso mesmo, Fatal Frame não saiu apenas para PlayStation 2, mas sim para o Xbox também. Daí que os games ficaram ainda mais realistas, e devido a isto, causando mais sustos. Aqui no caso com fantasmas, que habitam os sonhos de nossa protagonista. Bom, não só os sonhos. Através de sua máquina fotográfica, ela registra tudo e elimina alguns fantasmas. Game incrível da Tecmo, que era uma das melhores parceiras da Microsoft na época, através do Xbox, possivelmente a melhor no Japão. Nota 90 para Fatal Frame 1 e o 2, que são dois games fantásticos. Metal Gear 2 foi exclusivo do PlayStation 2, correto? Errado, mais um game que talvez você não soubesse que saiu também para o Xbox clássico. E claro, obviamente com gráficos bem melhores. É um episódio controverso, já que você controla o Snake só do começo do jogo. Ou seja, um dos maiores protagonistas da história dos games. Mas o que não é controverso é a grande qualidade do game, um dos melhores jogos stealths daquela época. Stealth é outro tipo de jogo que muitos gostam e muitos odeiam. Eu no caso curto bastante, um excelente game, nota 90. A partir da geração do Xbox 360, Forza ultrapassou o Gran Turismo, se tornando disparado o maior nome do mundo das corridas, seja através de Forza Horizon ou do Motorsport. E a primeira versão desse game saiu em 2005 para o Xbox clássico. Claro, ela não é tão fantástica quanto o Forza Motorsport 3, 4 pra cima, mas é uma excelente versão que já mostrava para Gran Turismo que ele teria trabalho no futuro, para se manter na liderança. Nota 9 para o game. Halo foi uma revolução para a época. Apesar de eu achar o melhor episódio disparado o Infinity, que é criticado por muitos, mas para mim a árvore de habilidades, missões secundárias e o mundo aberto fez muito bem para o Halo. Mas para a época o primeiro Halo e o segundo foram revolucionários, se tornando o principal jogo do estilo. E olha que a competição era de altíssimo nível através de Half-Life 2 e Doom 3, entre outros grandes games da época, jogo obrigatório para os fãs do gênero. Mas não são meus preferidos, até porque eu não joguei na época. Mas considero excelentes games, nota 90 para os dois. Ah, e não esqueça que eles ganharam remakes para o Xbox One, através de uma das melhores coletâneas da história, Halo Master Chief Collection. Onimusha é um dos melhores games de hack slash de todos os tempos. Recebeu várias versões para o console da Sony. Essa foi a única do Xbox, e possivelmente uma das melhores. E é o mais difícil que eu joguei. Aquele chefão do telhado é insuportável. O game sim trata-se de um Resident Evil de samurais, que se passa num período antigo no Japão. Não é algo genérico dizer que ele é um Resident Evil de samurais, que era o que se falava na época. A câmera fixa, os gráficos do cenário pré-renderizados, a progressão um pouco lenta, na medida certa, tornam ele bastante semelhante ao game de zumbis da Capcom. Jogaço nota 95. O esquilo mais famoso nos games recebeu no final da vida do 64 um game controverso, que não combina muito com o estilo da Nintendo, que possui jogos mais, digamos, para a família ou infantis mesmo. Aqui o game engana. Não julgue o livro pela capa. O game tem cenas até sensuais e com bastante sangue, violentas. Portanto, e por incrível que pareça, a versão do Xbox é menos adulta. Isso mesmo, diminuir a violência aqui nesse remake. Mesmo assim, não tirar a qualidade do game. Nota 95. O primeiro Silent Hill fez um bom sucesso. Não foi um extremo sucesso, já que muitos jogadores têm medo de jogos de terror, simplesmente não conseguindo jogar devido aos sustos. Bom, mas quem é que nem eu e não tem esse problema, vibrou com o game. Ele alcançou por volta de 1 milhão de cópias, excelente para um game do gênero na época. E eis que nos 128 bits recebeu mais uma versão incrível, no caso a continuação, Silent Hill 2, considerada até hoje a melhor versão pela maioria. Bom, eu não sei direito. Os 3 primeiros episódios são perfeitos, difícil escolher. Recentemente o game ganhou um remake controverso, mas elogiado pela maioria. Eu acho que poderia ter sido melhor.
Bom, mas focando nesse game, ele é fantástico. Terror no mais alto nível. E aqui com gráficos melhores do que a versão do Play 2. Muitos achavam até que o game fosse exclusivo do console da Sony. Isso mostra que a Microsoft na época se esforçava bastante para agradar fãs de jogos japoneses, já que o Oriente na época fazia a grande maioria dos melhores games. Jogaço nota 95. Muitos aqui no Brasil achavam que os primeiros GTAs foram exclusivos do PlayStation 2. Ledo engano. As versões de GTA 3, Vice City e San Andreas são muito melhores no Xbox, assim como quase todos os jogos que ganharam versões para os dois consoles. Aqui a superioridade gráfica é estupenda. Imagina jogar os 3 primeiros games com gráficos bem superiores na época. Parecia remaster da versão do PlayStation 2. Não tenho muito o que acrescentar aqui, é o mundo aberto mais fantástico daquela geração, possivelmente. Bom, depois de outro game que eu irei colocar aqui na lista também. Nota 9 para os 3 games. Esse para mim é um dos melhores jogos de corrida da história, o melhor Need for Speed. Isso mesmo, eu prefiro ele do que Underground, o primeiro e o segundo, que é o preferido da maioria, mas Monster Hunter evolui tudo na minha opinião. Desde os gráficos, extremo bom gosto, a trilha sonora e a gameplay, que é o principal. Diversão do início ao fim, não tem missões chatas para você fazer. Simplesmente a perfeição atingida aqui, nota 100 para o jogo. Sou um dos caras contra remake, mas talvez esse merecesse um. Aliás, alguns remakes valem a pena. As duas melhores casas da história para Star Wars foram o Nintendo 64 e o Xbox clássico, recebendo vários games da franquia, exclusivos. E esses dois são os episódios que mais se destacam, através de um RPG de extrema qualidade. Um dos melhores RPGs ocidentais da história. Colocaria os dois em um top 10, com certeza. Com batalhas mais estratégicas, se afastando por exemplo de um hack slash. Gráficos incríveis, tudo o que um fã de Star Wars precisava na época. Nota 95 para os dois games fantásticos. Se você tinha um Play 2, você estaria bem satisfeito com um hack slash de extrema qualidade chamado Devil May Cry. Claro, God of War. Mas para os donos de Xbox, como isso ficava? Tinha os excelentes Otogi feito pela SEGA. Porém, o melhor disparado que chamava atenção em tudo era Ninja Gaiden. Tão bom ou superior aos games do PlayStation 2 neste estilo. Eu diria com uma qualidade bem aproximada e com gráficos bem superiores. O game é muito difícil, assim como qualquer episódio Ninja Gaiden. Desde o começo. Nota 95 para o jogo. Poucos lembram do game do poderoso chefão para o Xbox e para o PlayStation 2. Irei falar uma frase bem polêmica. Eu acho ele melhor que qualquer GTA na época. Até que o GTA 4 e o 5, que vieram no futuro. Os gráficos são magníficos, quase realistas para a época. Mas não é só isso, a gameplay através da jogabilidade e da variedade de ações que você pode tomar, através das missões, tornam ele simplesmente fantástico. Diversão do início ao fim, não tem momento chato. Não tem aqueles momentos de lentidão que o GTA possui. Ou alguns games atuais que querem virar filmes interativos. É ação do início ao fim, diversão, que era o foco na época. Um mundo aberto fantástico, jogo nota 100, merecia ser bem mais valorizado esse jogo. O segundo Fable é um dos melhores RPGs ocidentais da história, na minha opinião, talvez o melhor. E esse primeiro episódio não fica muito para trás. Na época simplesmente eu tinha ódio pelos RPGs feitos fora do Japão. Achava todos chatos, devido aos games que eu tinha experimentado. Eu não tive um Xbox clássico, por isso joguei esse excelente game anos depois. E posso dizer com satisfação que aqui está uma das melhores gameplays para um RPG ocidental de ação. Nota 100 para esse game perfeito. Há um detalhe bem importante aqui, você pode escolher ficar do lado do mal ou do bem. Suas ações definirão isso. O primeiro Xbox pode não ter sido um grande sucesso de vendas. A expectativa da Microsoft era vender aproximadamente 50 milhões de cópias. Chegou mais ou menos à metade disso. Acho que as expectativas foram muito altas devido à concorrência da SEGA, da Nintendo e da Sony. Bom, a SEGA estava abandonando os consoles, mas a Microsoft não tinha o respeito dos fãs de videogame. E ela iria conquistar isso aos poucos. E o primeiro console foi uma excelente amostra para o que viria a seguir. Um console que era um PC, extremamente mais poderoso que o PlayStation 2 e o GameCube. E claro, o Dreamcast.
Claro, os gráficos não são tudo, faltaram alguns games japoneses que na época faziam grande sucesso, como Final Fantasy, que teve naquela geração sua última grande época. Até a próxima, aqui no canal Revolução Mario.